aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui num episódio que a Jane, eu tenho certeza que ela está muito feliz com essa convidada, né, Jane? Demais da conta. É amiga do coração. Começou como mãe de aluno e Mãe virou de amiga. aluno e hoje somos amigas. A amiga que Deus me deu, assim, de uma maneira muito especial. E para isso também eu trouxe o Vitor aqui para ajudar a gente na entrevista de hoje. Tudo bem, pessoal? E a gente trouxe a Simone. Simone é professora, mãe do Wallace. Já teve 2 filhos no cursinho lá com a gente, né, Simone? Sim, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E me conta aí, Simone, hoje você é mais amiga da Jane do que tudo, né? Já tem quanto tempo de amizade aí? Sempre que ela tá viajando, que ela some, a gente sabe que vocês estão É juntas. verdade, já tem muitos anos, já perdi. Tem 15 anos, sei lá, já me perdi. Tem mais de 10 anos, Tem com mais de certeza. 10 anos. Mas, assim, a Jane ainda foi um caso. Ela ficou surpresa comigo em relação a eu ter feito amizade com ela por conta do cursinho. Mas eu falei, não, mas é porque eu passei a te admirar como pessoa trabalhando. Uhum, Porque a Jane não trabalha somente visando conteúdo, né? Ela trabalha muito visando também o interior, o emocional da criança. aham. E isso ela me conquistou. É. Você fala Obrigada. muito isso, né, Vitor? Que a Jane adora resgatar o aluno que está sem condições aparentes, né? Que, em geral, o mundo olha para ele e fala assim, esse não tem condições. A Jane vai lá, se esforça, corre atrás. A Jane é uma mãezona. Eu costumo dizer que, assim, cabem alunos e mais alunos na, na barca da Jane, porque ela não olha a possibilidade de aprovação. Ela não olha o aluno se ele é técnico, se ele sabe ou não sabe o conteúdo. E muitas vezes ela até olha justamente para os que necessitam mais. E ela realmente trabalha de uma forma muito mais enfática para resgatar esse aluno que está com dificuldade. E aí, às vezes, ela descobre que a dificuldade do aluno é uma dificuldade familiar. E assim, já cansei de ver a Jane entrando em questões ali, questões da família realmente, para trazer o aluno à tona, porque muitas vezes a questão não é ali do cursinho, é uma questão familiar. E, né, Jane? Algumas vezes, reuniões ali com o pai e a mãe resolvendo um conflito de casal até. Isso tudo pelo bem-estar da criança. E é muito bonito ver como que ela realmente tem um envolvimento. Ela se envolve muito a ponto de ter de né, resolver questões ali de um casal, uma questão conjugal, às vezes, para que o aluno tenha, né, a questão psicológica para desempenhar as funções dele dentro do estudo. Ô, Simone, mas no seu caso, a Jane falou que você tem casa no Rio de Janeiro. Será que ela não ficou sua amiga para ir passar férias na praia, não? Eu nem sabia disso. Inclusive, ela não sabia e ficou surpresa quando eu falei assim: eu gostaria que você fosse na minha casa. Ela, como assim? Eu nunca tive um convite. Porque, na verdade, o caso do Wallace, eu não tenho problema nenhum em falar, na Uhum, época da prova do colégio militar, ele não entrou. aham. Eram 25 vagas e o Wallace ficou em 26º. Ele não foi aprovado. Ele Por não 3 entrou, ele centésimos. na Isso. verdade foi milésimo, Foi milésimo? foi milésimos. Ele ficou em 26º, E o Wallace fez a prova quando ele estava no no quinto no ano, 5º ano para ir para para o o 6º sexto ano. ano. Aí ele E não foi aí, aprovado. ele não foi aprovado. Aham. E quando eu fui agradecer a Jane por tudo que ela tinha feito pelo Wallace, né, porque o Wallace ele sempre teve muita dificuldade em redação. Uhum. O Wallace, ele acho que ele acertou a prova toda de matemática, se não me engano. E quando foi na de português também, ele Aham. acho que ele tinha errado uma. Eu falei assim, o Wallace está aprovado. Uhum. Aham. Então eu já estava comemorando, falei, ele está aprovado, porque não tem como com uma nota dessa, embora é um funil, né? Aham. Realmente é uma seleção que tira muitos, porque eram 25 vagas, agora pelo menos ainda está com uma quantidade maior, Dobrou, Sim. né? mas na época do Wallace eram 25 vagas. E com a nota que ele tirou na prova, eu falei: não, ele está dentro. Já estava olhando, inclusive, os exames médicos. Uhum. E aí, quando saiu a nota da redação, ele não entrou, por milésimos, ele ficou em 26º. Uhum. E depois eu fui agradecer a Jane por tudo que ela tinha feito e falei que ela podia contar comigo sempre, Mesmo não sendo porque aprovado. exatamente. E aí foi o que ela ficou surpresa. Ela falou assim: geralmente as mães vêm me agradecer e falar que eu posso contar quando os filhos estão aprovados. Uhum. No caso, o Wallace ele não entrou, ele ficou fora. E você ainda está tendo esse carinho
Essa gratidão eu falei sim, porque eu sei que você fez de tudo e o Wallace também, Uhum. mas não tinha que ser. Aham. Não tinha que ser, mas eu acho que tudo tem sua hora certa. E isso fez ele ter mais maturidade no sentido de ver que o Wallace ele sempre foi muito garantido né? Não, eu consigo, eu faço, eu posso. Então, acho que foi um choque de realidade, porque ele também tinha certeza que ele ia Aham. entrar. E embora ele não sofreu, eu fiquei mal. Fiquei mal, Os pais sempre ficam Eles ficam pior. fiquei pior. mal, fiquei dias assim, sem querer conversar, sem sair, porque eu gosto de sair toda hora, mas fiquei sem sair, todo mundo, o que está acontecendo? Ah, mas é só uma prova. Eu falei, não é uma prova. Primeiro, porque a gente sabe a importância do colégio, é um colégio bom, é Uhum. um colégio que eu queria, o Wallace, e eu tinha certeza que ele ia passar, entendeu? Quando ele foi bem, não durante o curso, né? Lógico, a gente não sabe, mas como ele foi bem na prova, eu tinha certeza que ele Uhum. ia passar. A frustração foi A grande, né? frustração foi gigante, mas isso serviu como aprendizado para ele ver que existe derrota Uhum. e fez ele amadurecer. E quando ele foi para o 9º ano, que ele foi para Epicar, e aí ele falou assim: eu vou tirar Aí ele fez o curso com a Jane de novo. Inclusive, a Jane não tinha o curso para Epicar na época. E eu falei: não, você tem que dar aula para ele para mim. Eu Aham. preciso, o Wallace precisa melhorar nessa redação. E aí ela falou assim: Simone, mas como? Eu falei: não, você vai dar um jeito aí. Acabou que o Wallace levou acho que mais 12, Mais 11, ele mais 11. ele mais 11. Não, ainda tinha que parecer para o Wallace que era um curso montado assim, independente dele. E aí tudo, ele foi convidando as pessoas e no final era uma turma de 12. É aquela foto icônica com a faixa lá Isso, foi na Exatamente, aquele na grupo. Epicar, Foi exatamente. aquele grupo. E aí o Wallace falou assim: eu vou passar e eu vou tirar a melhor nota na redação. Uhum. Aí eu falei: olha, calma, porque assim, você passar é uma coisa, mas daí é você tirar a melhor nota na redação, porque foi realmente o que ele ficou abalado, porque ele não entrou por conta da redação. Interessante que isso foi anos depois, né, Simone? E deixou uma marca positiva nele, né? Foi Depois 3 desse anos tempo todo. depois. E aí ele conseguiu, ele realmente tirou a melhor nota na redação É que Da show. Epicar. da Epicar. E ele entrou, tirou a melhor nota da redação e entrou, né? E aí ele fez Epicar, depois ele foi para a AFA Uhum. e hoje ele já está formado, já é aviador, Ele é piloto de avião. piloto de avião. Que legal. Ele E, agora tá, na verdade, ele vai virar tenente agora em agosto, mês que aham. vem, porque ele formou em dezembro, aí de dezembro até o mês de julho ele é aspirante. Uhum. Aí agora em agosto ele se torna tenente. Ah, que show. Ô, Simone, muitos pais têm um medo terrível justamente desse momento de frustração, porque, obviamente, se cria uma expectativa muito grande em torno da aprovação do processo. E é muito legal quando a gente vê uma história igual a sua, quando a frustração não se transforma em derrota. Pelo contrário, um aprendizado. Nesse caso aqui, gerou até um vínculo muito grande, Sim. né, Jane, entre vocês duas. E no final das contas, a gente colhe o fruto disso lá na frente, né? Pensar que a maior dificuldade do Wallace virou o maior trunfo dele num concurso tão concorrido como é Epicar. Eu acho que, principalmente as mães, a frustração é muito grande, porque a gente idealiza, né, que vai ser aprovado. A gente luta por isso. Para isso, a gente coloca no curso, estuda junto, faz todas as nossas obrigações, porque também não é só colocar no curso. Uhum. Se não tiver junto ali no dia a dia, é, é frustrante para a criança. Eu vejo assim, eu sou psicopedagoga, Aham. né? E eu vejo que não adianta a gente falar para a criança ficar lá 2, 3 horas sentada estudando, enquanto eu estiver fazendo uma festa na minha casa, eu estiver ouvindo Uhum. música alta, eu estiver vendo uma Netflix lá rindo com um filme. Uhum. Então eu acho que a gente tem que estar junto. Aham. Então lá em casa a gente fazia rodízio. Uma hora eu sentava com ele, outra hora era meu marido que sentava com ele. E mesmo assim, a gente ficava assim. Enquanto não estavam os dois juntos com ele, eu fazia minhas obrigações, mas a gente em silêncio, para não ter aquela coisa de tô no celular, batendo papo, Aham. para tirar o foco, né? E a gente idealiza realmente que a gente quer que passe, que Uhum. seja aprovado. Mas hoje, isso, na época, hoje eu amadureci também por conta disso, Aham. porque o saber não ocupa espaço. Uhum. E eu vi que ele não colheu naquele momento, mas ele colheu logo depois, Aham. entendeu? E isso também foi a mesma situação com a minha filha.
Uhum, A minha filha, ela não passou para o colégio militar no 6º ano também, uhum, e chorou, ficou derrotada, ao contrário do Wallace, que o Wallace: "Não, eu fiz a minha parte, não deu, não deu". aham. Mas ela, né, o psicológico dela, ela já ficou mais derrotada: "Eu não vou conseguir, não vou conseguir". E logo depois, né, para o 9º ano, ela já fez e passou para o Cefet, Que legal. e hoje ela está formando agora no final do ano, na Federal Medicina. Que show. Então, assim, tudo serviu, eu vejo como realmente um aprendizado que começou ali no 6º ano, 5º para o 6º ano, mas colheu Uhum, depois, exato. porque tem que ter uma base. Então eu acho que se a pessoa não consegue entrar nesse funil dessas, agora são 50 vagas de agora, não tem que chorar, não tem que sofrer, porque pode não colher hoje, mas vai colher logo depois, Uhum. entendeu? Porque está criando uma base, eu acho que isso que é o mais importante. E se você fosse dar uma dica importante para essas famílias que passam por um processo de frustração desse, o que que você diria? Porque hoje, pra gente que tá de fora, é muito fácil enxergar que valeu a pena. Você tá com uma filha que vai ser médica, um outro filho que é militar e piloto de avião. Então, claramente, você colheu bons frutos disso. Mas qual que é a dica para quando você está no meio do caos, da dor, da tristeza? E aí eu vou te perguntar nem como psicopedagoga, não, mas como mãe. Como lidar com isso e fazer essa frustração depois virar vitória, como foi o seu caso? É fazer a criança acreditar que para a criança realmente é o hoje. A criança não tem aquele pensamento de que o que que ela está fazendo hoje ela vai colher lá na frente. Uhum, Mas é estimular, é parabenizar. Eu não cobrei dele em nenhum momento quando ele não foi aprovado, nem dele nem dela, né? Eu estou falando dele porque ele acabou fazendo depois de novo com a Jane, uhum, né? Mas é parabenizar, estimular, falar: você fez a sua parte. uhum, Só que a vida é assim, né? A gente vai ter conquistas, a gente vai ter derrota. E eu sei que talvez você não consiga ver que lá na frente você pode ter uma vitória. uhum, Mas o que você tem que aprender, entender, é mostrar isso para a criança, que o que ela vivenciou o ano inteiro de aprendizado foi válido, aham, mesmo que ela não entre dentro desse funil. Entendeu? Eu sei que para a mãe, para a criança, aquele primeiro momento vai sofrer, mas ela tá colhendo frutos ali do ano inteiro que ela lutou, que vai ser realmente para sempre, não vai ser somente para aquela prova de seleção daquele momento, uhum, entendeu? Então eu acho que é estimular mesmo, elogiar, parabenizar pelo que ela fez, pelo que ela lutou, e mesmo uhum. que ela não entrou, ela correu atrás. É verdade. Oi, Jane, além de ver os meninos hoje realizados, eu imagino que seja muito bom para você. Você ganhou uma grande amiga também, né? Sim. Uma companheira de viagem. Sim. Então, valeu a pena todo esse esforço durante esse processo. E o mais gostoso de tudo isso, não é porque eu estou na frente dela, não, mas Simone é de uma rigidez carinhosa. Ela trouxe os filhos dela de maneira muito correta, muito rígida na questão do estudo. Então, assim, era a hora de estudo, tinha que estudar mesmo. Uhum, Muitas vezes a gente fica tentando convencer a mãe da necessidade de se doar para o filho ali no momento de estudo. Na casa de Simone, não, os dois, o marido e a Simone, todos dois se imbuíram dessa necessidade e hoje eles estão colhendo realmente os frutos desse momento de dedicação. A casa parava, literalmente, para estudar. E a gente sabia que isso acontecia no dia a dia do cursinho. uhum. E é interessante, né, Jane? O estudo, nem todos os processos são assim, mas o estudo, ao meu ver, ele é um processo que a validade, a vitória, o ganho, ele está no processo em si, não necessariamente no resultado. O Exatamente. resultado ele é inerente ao processo, mas ele é mais valioso o processo em si. E é engraçado que, assim, quando Simone me procurou depois, falando, Jane, eu estou com uma casa na praia, eu gostaria que você fosse. Essa hora aí você viu que valeu Não, a pena de verdade, né? não, eu não acreditava, de verdade, eu não acreditava. E ela com a carinha melhor do mundo, normalmente os pais dos não aprovados ficam, sei lá, com um certo pesar, um certo distanciamento. Tem um período de luto ali Tem que um eles período de demoram a luto que a passar gente às sabe vezes, né? que existe mesmo,
Mas ela não, ela foi imediata, Jane. Quando você for, a época que você for, a casa está à sua disposição. E eu não conseguia entender. Eu falei, mas peraí, ele não passou. E ela dizia, não, não é pela aprovação. Aham. O ganho é muito maior. Só que nem eu conseguia perceber isso, porque eu estou tão habituada a vislumbrar exatamente o oposto do distanciamento dos pais quando não há aprovação, que sabe? E o gostoso é que eu fiquei enrolando para poder ir para casa, e ela insistindo, vamos lá, mulher, vamos lá. E acabou que nós fomos juntas, né? Uhum. Nós fomos para o Rio de Janeiro juntas na época, e foi bom que ela ainda nos socorreu, porque o carro deu um problema lá, uma coisa muito Na louca. verdade, a gente se encontrou na estrada, eu lembro. Sim, sim, foi na estrada. Foi muito interessante. E eles prestaram um socorro tremendo para a gente. E aí eu vi como que a amizade dela é verdadeiramente genuína, Aham. sem nada em troca. Eu participei da formatura do Wallace ano passado na AFA. Foi uma coisa assim indescritível, maravilhosa. Vocês viram as fotos, mas assim, vocês não têm noção do momento, do espaço gostoso que foi estar ali com eles. E eu participei também da entrada dele na Epicária. Então, foram 2 momentos muito gostosos, muito familiares também, mas muito militares, porque foram oportunidades gostosas. E isso foi ela que me proporcionou. Eu acho que é uma relação mútua, né? A amizade verdadeira, eu acredito que ela é benéfica para os 2 lados. E eu vejo sempre quando você fala da Simone, tanto que eu não conheço a Simone, hoje é a primeira vez. Eu falei, é a famosa Simone, né? Porque são muitas as histórias, a gente vê esse carinho. E voltando a falar sobre o estudo, eu acho que ele proporciona isso também, né, Jane? Porque o engajamento, o esforço no processo, as pessoas realmente envolvidas, estarem aplicadas, isso demonstra aquele interesse genuíno ali Sim, na há uma situação. volta mesmo para o estudo, né? Todo mundo para ali para aquele momento. Sim, sem dúvida, isso acontece. Eu queria reprisar o seguinte: Simone, ela é professora, ela é psicopedagoga, e o meu sonho de consumo é que ela venha trabalhar conosco, porque, como Um mãe, convite ao ela é vivo aqui. perfeita. Ó, Convite ao vivo, tá, gente? Porque, como mãe, ela é perfeita. Agora, eu, como profissional, a gente tem trocado muita figurinha, às vezes ela manda alunos dela para a gente, vice-versa também, e o trabalho dela é um trabalho fenomenal. Então, tanto na casa quanto na vida profissional, ela é essa pessoa, assim, iluminada. isso Ó, é Jane, em relação ao convite, a gente não pode dizer que não, né? Lógico. Oba! Mas no momento eu tô mesmo realmente querendo aposentar e curtir um pouquinho os filhos. Ó, um tá em Natal, outro tá no Rio. Então eu tô querendo viajar e curtir sem me preocupar, porque assim, eu sou extremamente dedicada. Uhum. Então eu sei que se eu tiver trabalhando com vocês, seria assim, dedicação total. Sim. Então eu quero descansar mesmo. Por isso que eu falei, no momento não, Daqui a sabe? pouco, daqui a pouco você cansa de Eu descansar. quero realmente poder descansar, porque quando eu estou trabalhando é dedicação total, Aham. sabe? Essa é a mãe, Simone, gente. E aí só 2 situações. Uma, você foi na entrada do Wallace na Epicar, só para explicar, você não foi na formatura da Epicar porque não teve, porque foi pandemia. Exatamente, Porque bem senão você lembrado. estaria lá. Outra coisa também que eu acho muito importante ressaltar aqui, eh, algumas famílias me copiam muito, né, inclusive minha sobrinha foi para Epicar, fez curso online com a Jane, que ela mora no Rio. Uhum. Ela fez curso online com a Jane, passou para Epicar e hoje ela está na AFA, está no 1º ano da AFA. Porque a minha cunhada falou: "Não, Simone, a gente gostou, a gente vê que é uma educação bacana, que vale a pena, que vocês começaram". Assim como outras pessoas em Belo Horizonte, amigas minhas, na época que o Wallace não entrou, eu falei assim: "Coloca seus filhos lá logo depois do ocorrido". E eu: "Não, se o Wallace não entrou, o meu não vai ter chance". Aí eu falei assim: "Não, não é assim que a gente tem que pensar não, não era o momento". Mas os meninos fizeram e Uhum. passaram. E Os foram 2 aprovados. foram aprovados, fizeram colégio militar, ainda estão no colégio militar. Que legal. E Tem os meninos, as meninas da Regina tem também. eu ia falar, tem os meninos da Márcia e tem as meninas da Regina, a Maria Uhum. Paula e a Marcela. Uhum. E elas falaram que depois sentiram na pele o que eu senti quando a gente para o que a gente tem que fazer
né? Isso é um recado para as famílias que às vezes chega sábado, domingo, eu fui muito criticada. Ah, você tá pegando pesado com eles. Você tá, em vez de sair, você sempre fala que tem que voltar, porque eu gosto muito de sair, e nessa época eu saía menos. Uhum. Chegava sábado, domingo, vamos estudar, vamos nos dedicar. E eu fui muito criticada por muitas pessoas, inclusive algumas pessoas na época, na família também. E hoje, pessoas seguem, porque Aham. viram que eles, graças a Deus, estão num caminho bacana. Um menino que está com 23 anos, já independente, totalmente independente. Minha filha já está atendendo, forma agora no final do ano, com 20 e poucos anos também. Então, assim, a gente cobra no início, porque a gente sabe que as crianças dão conta. A criança não tem que ficar o dia inteiro presa em celular e videogame. Uhum. A gente cobra, mas a gente vê até onde pode ir. É Uhum. importante sair no final de semana, ia para o Parque Guanabara, ia para um cinema, para distrair a cabeça, mas no momento de focar, tem que focar. Uhum. Então, assim, nenhuma criança morre de estudar. Uhum. Nenhuma criança morre de ter responsabilidade. Mas tem que ter o momento do estudar, tem que ter um momento, sim, dos pais ficarem saindo também um pouco menos. Não falo que tem que parar, não, gente, porque senão a cabeça pira mesmo, a gente dá um surto, tanto Aham. as crianças quanto os adultos. Mas diminuir, isso a gente pode. Uhum. Isso a gente pode. Porque quando você vê seus filhos com menos de 30 anos de idade já independentes, eu acho que isso é um ganho, uma vitória para todos os pais. Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o mais importante. Nenhuma criança morre de estudar, não. Tem muitos pais que chegam com isso lá pra gente, né, Vitor? Eles chegam no início do ano: "Ah, meu filho não vai dar conta, meu filho vai morrer". E literalmente alguns já falaram isso: "Meu filho vai morrer de tanto estudar". A vontade é de rir na hora, né, a gente não pode fazer isso, etcétera, mas, eh, é um medo ali do processo, Simone, que a gente não entende necessariamente de onde vem. Alguns, inclusive, eu vou te falar a verdade, eu acho que tem um pouquinho de preguiça, sabe, não é medo não, porque é difícil, a gente sabe que é doloroso em alguns momentos, você tem que abrir mão de muita coisa. E a gente percebe, né, Vitor? Os meninos, muitas vezes, eles querem fazer, eles querem se dedicar, e a família não quer abrir mão do conforto. Eu acredito que tenha duas situações. A Simone está colocando aqui para a gente que existe um sacrifício familiar junto. Sim. Não é um sacrifício apenas do filho. É um sacrifício familiar. A rotina da casa tem que ser alterada. Então, assim, o calo vai apertar e vai doer também nas costas da família. O pai vai ter que deixar de assistir aquele futebol, de vibrar de uma forma mais intensa, vai ter que abrir mão de algumas coisas, daquele churrasquinho no final de Uhum. semana. E isso começa a O incomodar, porque próprio muitas vezes o próprio filho faz essa cobrança. Uhum. Então, assim, começa a incomodar isso. Quando também o adulto tem que abrir mão e ficar sentado ali, porque é chato. Um adulto já fica sentado lá do filho e tentando entender, às vezes, algum problema, alguma coisa, tentando explicar, o filho com dificuldade, ele tendo que ter paciência com aquela situação. Enfim, tem também, obviamente, a questão do excesso de zelo, de... Hoje em dia isso tá acontecendo de uma forma muito, muito mais intensa. muito protecionismo, né? Sim, essa geração, né, isso está acontecendo claramente, né? Essa superproteção e fala, nossa, meu filho não pode ser, ele vai frustrar, não sei o quê, ele está sofrendo, está estudando muito, né? É uma coisa, embora já exista também uma corrente agora, acho que deve ter chegado no limite, né? E muitas pessoas já estão debatendo porque ficou excessivo esse zelo, já chegou nesse ponto do contra-movimento, né? Exatamente. Chegou num ponto que já tá, o pessoal já tá, a ficha tá caindo, falou, opa, erramos a mão, tá demais. Então, assim, a ponto da geração estar sensibilizada em excesso. Mas eu acredito muito nesses dois pontos, sabe? Um excesso de zelo, querer dar uma vida de conforto, de carinho, mundo de conto de fadas, né? De mil maravilhas, que não é o mundo real. É bom a gente ponderar isso, que é uma ilusão essa situação, né? Não é o mundo real. E também a questão dos pais não quererem comprar a rotina que o filho precisaria para pleitear aí uma aprovação. Sim. E, ô Simone, como que foi esse processo do Wallace na Epicar? Conta pra gente um pouco mais o que é Epicar, para quem não conhece ainda. É uma escola onde existe muito, muito, muito bom comportamento,
né? Valores também que eles Aham. aprendem. Muita coisa. É um ensino muito bom, mas tem a questão muito pesada. Lógico. Uhum. O menino tem que acordar muitas vezes de madrugada para correr, fazer Aham. abdominal. Essa parte para mim era a parte mais tensa. Você Para Aham. mim, sofreu, né? como mãe. E aí, algumas vezes eu falava assim, nossa, aí vem a parte da mãe que quer mimar o menino, como você disse. Será que ele precisa estar lá? Aham. 14 anos, 15 anos, né? Ele ia fazer 15 anos, lá em Barbacena, frio Uhum. de rachar. E aí eu ficava assim, o menino acordar de madrugada, ter que ficar fazendo abdominal. E aí meu marido, nessa parte, aí vinha a parte dele mais firme, né? Aham. Não, ele tem que aprender. A vida não é, como você disse, né, um conto de fadas. Ele tem que aprender. Eu falava assim, é verdade. E aí, algumas vezes, quando eu falava com ele no telefone, eu falava assim, você quer voltar? Aham. Ele, não, não. Ele adorava ter o salário dele, comprar o hambúrguer dele, que para ele era o melhor da Aham. vida, né? Porque é um estudo que já tem o dinheirinho dele, É, a né? Epicar remunera os alunos, né? Remunera. Então, para ele era assim, muito gratificante ele falar assim: "Não, agora eu vou comprar o meu hambúrguer do tamanho que eu quero, a hora que eu Aham. quero", né, sem ter que ficar: "Pai, mãe". Então para ele era o melhor. Uhum. E aí eu fui acostumando e vendo também que tinha um momento de esporte, eles faziam competição, Uhum. era vários tipos de competições onde eles faziam torcida organizada, aquelas brincadeiras, e não tinha só um momento difícil que muitas vezes eu enxergava. Uhum. Tinha um momento de diversão que chegava final de semana, que ele podia vir para casa, muitas vezes ele deixou de vir, Pra ficar lá. para ficar lá. E como que você ficava? O Aí eu coração falava: "Ué, ficava meu filho, você não apertado. vai vir, não tá com saudade?" "Não, eu tô com saudade, mas aqui tá bom". Então ele começou a curtir tanto que eu falei: "Não, tem a parte difícil, mas ele já tá colhendo a parte boa". Eu acredito que a parte muito difícil é a parte do primeiro ano, Aham. né, porque eles chegam sem entender o que que eles para que eles foram, o que que eles foram, porque estão acostumados com uma rotina escolar aqui, Uhum. e lá é interno, só vai para casa no final de semana. Uhum. Então eu acho que o primeiro ano é o mais pesado. Uhum. Tanto é que eles falam muito que a AFA é mais pesada que a EPICAR, por já serem maiores, né, e tudo. Uhum. Ele viu a EPICAR mais difícil, porque Uhum. quando ele foi para a AFA, ele já tinha entendido todo o processo, Já toda a estava rotina, habituado, né? né, e a maturidade foi melhor. Uhum. Embora eles cobrem mais por serem mais velhos, 18, 19 anos, Uhum. mas ele já foi com uma maturidade muito maior. Uhum. Então, assim, eu não sofri na AFA, eu sofri na EPICAR, né. E só voltando aqui mais uma situação em relação à importância do curso, Uhum. quando eu falo para os pais que não é somente para aquela prova, que é um aprendizado para a vida, Uhum. quando ele estava no 8º ano, eu coloquei ele para fazer a prova do Cefet e do Coltec, Aham. para ver como é que ele estava, inclusive, e ele passou nas 2. Uhum. E ele não pôde ir porque estava no Não tinha 8º, nem tinha que idade ainda. concluir o 9º. E aí, quando ele fez o 9º, ele fez de novo, Cefet, Coltec e EPICAR. Aham. Aí ele passou nos 3 e foi, né, para EPICAR. Mas é por isso que eu falo, é um aprendizado para a vida. Eu acho que Uhum. vale a pena, porque Sim. é válido. E muita gente tem esse imaginário do avião, ele é muito forte, né? Muita gente sonha em ser piloto, criança quando vê avião fica maluca. Como que é o Wallace em relação a isso? Olha, o Wallace, o sonho da vida dele sempre foi ser lixeiro. É sério, é É a sério, pessoa mais inusitada que é existe, sério. gente. Porque assim, ele sempre viu o pessoal correndo atrás do caminhão, gritando, mexendo com as crianças. Ele sempre achava aquilo ali uma alegria. Ele fala assim: eles trabalham felizes. Uhum. Eu quero ser lixeiro, porque eu vejo toda vez que eu passava de carro, que eu tinha que ficar atrás de um caminhão de lixo, porque assim, as pessoas às vezes cortam rápido, né? Eu ficava. Aí o caminhão, o moço ficava, passa, passa. Eu ficava lá só pro Wallace ver a alegria deles trabalhando. Aquilo Aham. chamava a atenção dele, de ver a alegria deles trabalhando. E aí o Wallace, o que que você quer fazer da vida? Ah, eu quero ser lixeiro. Então, ele nunca teve um sonho de ser piloto. Uhum. Mas quando ele foi para lá, ele começou a se encantar. Aí ele passou, sim, a gostar bastante, via os aviões,
principalmente a parte que a mãe quase morria da acrobacia, né? Quando ele tinha que pilotar essa parte aí, que ele falava assim, nossa, é ótimo, chega lá em cima, você desliga o avião, ele desce, depois você liga de novo. Então ficava o coração da mãe assim, tenso, e ele curtindo. Então ele passou a curtir muito, Aham. muito, né? Mas eu não posso falar para você que era um sonho de infância, dele Uhum. não. Dele passou a curtir lá, Uhum. entendeu? Embora eu veja um amigo dele, o Gabriel Duarte, que também foi aluno da Jane, era um sonho desde criança. Uhum. Uhum. Desde criança. Tá lá também, Aham. né? Agora também, mesmo a turma do Wallace, E estão na deve ser tenente legal chegar agora. na roda de amigos e falar, meu filho é piloto, não? Assim, às vezes as pessoas falam assim, o que que você sente? Aí eu falo assim, olha, a única coisa que a gente faz é rezar todos os dias, né? Mas, por outro lado, a gente fala em relação à segurança, em relação a, né, acidente, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer Sim, momento. Então, a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus. Verdade. sim, sem dúvida. E eu vejo o Gabriel, vou falar um pouquinho aqui também, porque foi aluno também lá do Aham. curso, e era um sonho dele. E ele foi para a Jane, e na época ele tinha ficado em excedência. Uhum. E aí, quando ele ficou em excedência nas vagas, mas foi chamado para fazer a prova física. Uhum. E aí a mãe falou que ele não ia, porque ele vai lá para o Rio fazer a prova física e depois não entra. Eu falei, vai sim, eu vou levar. Eu vou levar. E foi, ficou comigo lá na casa da minha Só que você mãe. não levou só o Gabriel também, Não, né? eu levei É uma ele, mãezona. levei o Nébias, levei um outro que foi pro naval depois, O o Jonas, foi pro Jonas. colégio naval. Enfim, entrou todo mundo. Inclusive o Gabriel, que tinha ficado na excedência, ele, na prova física, ele passou e depois muitos, né, na prova física saem. Uhum. E ele ficou lá entre um dos melhores. E na AFA e na IPCAR também passou a ser os melhores alunos, um dos melhores do curso. Tem que acreditar até o final, né, Simone? Não pode desistir. Acreditar. Essa eu acho que é a nossa obrigação diária. Uhum. Acreditar, ter fé, pensamento positivo Uhum. e saber que a hora certa chega. Verdade. E, oi, Jane, a gente sabe que a prova da EPICAR é uma das provas mais difíceis do Brasil Sim. para essa idade, essa faixa etária. Como que foi esse trabalho de redação com o Wallace, mesmo essa dificuldade inicial que ele tinha? É engraçado quando você trabalha com uma pessoa que quer, tudo é diferente. E essa turminha de 12, eles chegaram assim, com sangue no olho, literalmente querendo essa aprovação. Eu acho até que muitos não sabiam exatamente se queriam o naval, se queriam a EPICAR, mas todos eles estavam muito certos do que eles queriam. E era interessante que no momento que a gente estava dando aula, no intervalo, eles comiam lá rapidinho e iam fazer flexão, porque o desejo deles era muito grande. Então, trabalhar com uma turma que quer de verdade, não eram os pais que estavam querendo. Eles buscaram o cursinho, eles próprios estavam ali. O cursinho era à noite, porque durante o dia eu não tinha como trabalhar. Eles ficavam estudando durante o dia, estavam na escola tradicional, mas estavam fazendo estudos para o E você pegou muito concurso. pesado nessa redação com eles? Bem, Daquele jeito, fazendo Estilo 1000 cópias da Jane. mesma redação. sim, eles tinham que fazer muitas cópias. Enquanto não estivesse perfeito, eu não sossegava. E o gostoso é que eles ficavam disputando entre eles. Nossa, eu já refiz 7 vezes. Sabe, aquilo se tornou um trunfo para eles. Quanto menor a quantidade de vezes, melhor. Mas eles estavam realmente buscando a perfeição. Foi Uhum. gostoso por isso. E para trabalhar a redação num caso desse é repetição. Qual que é a melhor arma para a gente poder evoluir? A partir do momento que você. Eu gosto de contar muito uma história de Graciliano Ramos para os meus alunos. Graciliano Ramos esteve preso na Ilha das Cobras, no presídio da Ilha das Cobras, e lá ele escreveu o livro Memórias do Cárcere. Uhum. E a primeira vez que ele escreveu em pedaços de papel de cigarro, aqueles papéis brancos que vinham protegendo cigarros. Assim que ele saiu da prisão, ele voltou para casa, datilografou a primeira vez, ou seja, estava escrevendo pela segunda. Não gostou do efeito final, escreveu pela terceira. Quando ele estava reescrevendo pela quarta vez, ele faleceu. A sorte foi que um amigo pegou
os manuscritos e editou. É um livro fantástico, fenomenal dele, virou até filme. Então, eu conto essa história para os alunos. Se Graciliano Ramos, que é considerado um dos maiores escritores do Brasil, está aí disputando lugar com Machado de Assis, se ele escreveu o texto dele 4 vezes, quem somos nós? Aham. Nós temos que escrever muito mais. Então, eu sempre conto essa história em sala para poder dizer para eles: o ideal da redação não é fazer sempre novas redações, é se especializar em ser bom naquilo que você já faz. Uhum. Então, o aluno passa a se conhecer, passa a conhecer o seu modo de escrever, e aí fica muito mais fácil de ele dominar a escrita. Tanto é que aconteceu de Wallace ser o primeiro lugar na redação da AFA. O segredo Da AFA principal, não, da EPICAR. o segredo principal, então, é a repetição. O segredo principal é a repetição. Uhum. Só se aprende consertando. Não, interessante. E, ô Vitor, para matemática a gente pode levar esse mesmo ponto, que a gente sabe também que a prova de matemática da EPICAR ela é terrível, ela é muito difícil. E, querendo ou não, a gente consegue bons resultados nela também. Conseguimos. E a questão da repetição, ela traz a compreensão. Obviamente, não pode ser um ato mecânico, um ato que você faz de forma automatizada, né? Você simplesmente refaz no sentido de reescrever algo de uma forma muito mecânica. Existe uma análise dentro disso daí. Então, a matemática, a prova da EPICAR, a gente sabe que as provas desses concursos militares, elas são muito interpretativas. Elas trazem uma situação problema, o aluno tem que ter essa capacidade de resolver problemas, literalmente, de trabalhar com excesso de informações, de tirar conclusões. As informações não chegam de forma explícita, clara, fica ali a cargo do aluno concluir algumas situações, porém a prova de EPICAR também traz uma parte técnica muito rebuscada. Ela tem uma álgebra muito forte, né? E geometria também. Tanto a álgebra quanto a geometria é muito técnica. Então, exige do candidato também uma experiência muito grande. Eu falo que isso na matemática é fundamental, porque, via de regra, nas escolas, os alunos eles têm uma experiência muito voltada para os livros didáticos, que trabalham ali de forma muito clara. A informação chega muito pronta para o aluno, e ali realmente ele consegue se virar na base do passo a passo, da mecanização. Essas provas militares, e a EPICAR entra também nesse grupo de provas, você, além de ter que tirar essas conclusões, de concluir muitas das etapas, você precisa de uma parte técnica muito boa. Eles rebuscam muito, tanto a álgebra quanto a geometria, e aliado a isso, eu sempre falo, toda prova tem um sotaque. Ela tem um jeitão dela. Então, você tem que conhecer, como qualquer profissional, a depender da área que ele atua dentro da sua formação, ele tem que se especializar. E um aluno que vai se preparar para a EPICAR tem que se especializar nas provas da EPICAR, porque ele já vai conhecendo mais essas pegadinhas que todo mundo fala, né? Mas que, na verdade, a pegadinha nada mais é que você induzir inicialmente um aluno a um pensamento padrão, a uma questão padrão aí, e em algum momento você gera uma dificuldade, muda o pensamento, muda para onde a questão está te direcionando. O aluno tem que, de certa forma, conseguir enxergar a cabeça de quem elaborou a prova. Porque é uma guerra aquilo ali. Sabe, a prova, existe alguém que fez a prova, e fazer uma prova você, de certa forma, pensar em como fazer alguém errar. O erro de um aluno não é uma coisa aleatória. O erro, ele é pensado. Alguém programou aquela questão, fez aquela questão, tentando te induzir ao erro. E os alunos chegam a uma maturidade tamanha que eles conseguem, de certa forma, ter essa leitura quando eles vão fazer a questão. Onde estão tentando fazer? Onde estão tentando me pegar. É aqui. O problema está tentando me encaminhar para um direcionamento, mas eu sei que se eu fizer de uma outra forma, e a matemática ela é maravilhosa nesse sentido. Existem algumas soluções e raciocínios raciocínios de massa, né, muito padronizados, que às vezes não é que você não vai chegar na resposta, você chega. Mas assim, você tem que dar uma volta infinita. Cálculos intermináveis, um desgaste mental, emocional, quando a gente fala que fritou, né? Tremendo. Em compensação,
existe aquele raciocínio, aquele pensamento fora da caixa, fora da curva, que vai te levar de uma forma muito mais rápida à solução. São pensamentos mais eficientes, inovadores, que Agora, obviamente essa eficiência, essa maturidade, ela só vai vir através do treino, da repetição. treino, repetição, experiência. E sabe o que é legal? É uma experiência que vou fazer uma comparação aqui. Quando a gente assiste filmes pela segunda ou terceira vez. Gente, eu acho muito bom quando você assiste um filme ali pela terceira vez e você percebe o negócio. Você fala, nossa, não tinha visto. Coisa que eu não tinha percebido antes. É bem isso, Simone. Coisa que você não tinha percebido. E quando você refaz exercícios, estuda pela segunda vez, seu pensamento começa a abrir. Uhum. E aí que você ganha essa experiência e você se torna um indivíduo matemático mais completo. E imagino que no português também é da mesma forma, em qualquer disciplina que você esteja estudando e se preparando. Quando você faz pela segunda vez, você já parte de uma compreensão prévia e começa a abrir os horizontes de pensamento e adquire novas ferramentas. Você tem novas interpretações, novas visões daquela mesma situação. Então, assim, a repetição, uma repetição pensada, onde você lê o problema, errei. Por que eu errei? O que aconteceu nesse problema que me induziu ao erro? Onde foi o meu equívoco? Posto isso, o que é certo? Por que é certo? Qual que é a atitude que eu teria que fazer? E aí você tem que fazer essa análise. E se conhecer, porque a partir disso, pela frequência de erros, você consegue fazer um autoconhecimento, identificar algumas fragilidades, e aí você vai se aperfeiçoando cada vez Você mais. está falando um negócio que eu me lembrei de uma situação muito interessante que o Wallace mesmo contou lá para a gente visitando o cursinho. Diz ele que ele tinha necessidade tão grande de se projetar na redação e ele estava estudando, ele estudava e voltava de ônibus, e diz ele que dentro do ônibus, né, Simone? Sim, ele fazia redação para poder ganhar tempo e quando chegar tirar as dúvidas. E não tinha muito Uhum. tempo, fazia dentro do ônibus. O treino, o processo vai Sim, fortificando o aluno, né, gente? tanto é que E a edificou. leitura, né? Eu acredito muito Sim, no poder da leitura. Aham. Sabe, eu acho que quanto mais ler, você mais vai ter a capacidade para escrever. Uhum. Porque hoje está muito Até para a própria prova de matemática, né? Interpretação, na interpretação. repertório. Inclusive, eu vejo assim hoje está muito assim, vai lá no Google, você não precisa nem digitar, você fala no áudio, já sai escrito. Então, hoje as crianças não querem nem escrever. Aham. Então, eu acho que a leitura e a escrita é fundamental para um bom aprendizado. Uhum. E, ô Simone, extrapolando inclusive a questão do concurso, o que você vê de positivo hoje na vida dos seus filhos que a preparação para o concurso proporcionou? Eu acho que na questão humanitária mesmo, a empatia, o respeito com as pessoas, sabe? Todos dois, eles são capazes de se doar para ajudar as pessoas, Uhum. sabe? Eles têm empatia, eles têm respeito mesmo. Eu acho que isso assim é muito importante, Aham. porque o curso proporcionou isso também, Uhum. sabe? O respeito, a socialização. O Wallace uma vez teve que dividir um almoço dele, é fantástico porque isso, o menino gente. esqueceu o almoço. E aí, quando ele viu o colega no cantinho, sem comer, todo mundo almoçando, era numa aula no sábado, se não me engano. Aí ele viu o menino, aí ele foi ver, porque parece que o menino esqueceu o dinheiro que eles pediam, o marmitex. Aí ele, não, vou dividir com você. Aham. E a mãe fala disso até hoje. Uhum. A mãe do menino, que o menino ia ficar sem comer, porque não teve coragem de se manifestar que esqueceu o dinheiro em casa. Uhum. E ele falou: não, como que meu amigo vai ficar sem comer? Não, nós vamos dividir. E tanto no curso quanto na escola, lá no colégio, na escola militar, eles têm muito disso, é um pelo outro, não se abandona um Aham. soldado na guerra, né? Hum. Como dizem. E isso tudo eles trazem para a vida, Uhum. sabe? De estar sempre um pelo outro, nunca abandonando as pessoas. Você vê, às vezes, as pessoas vão beber, alguém fica tonto. Eu já vi isso na época que eu falava muito com eles, eu ficava muito triste. O menino bebeu, ficou tonto. Eu vou curtir a vida ali, o colega vai curtir a vida e deixa o menino tonto sozinho lá. Uhum. E eu acho que essa socialização humanitária, todos os dois aprenderam no curso e na escola que eles estiveram Uhum. presentes, Isso vai ficar para a vida toda, né? para a E vida talvez toda. seja o mais importante que a gente tenha como ser humano aqui nessa terra, né? Exatamente.
E outra Só um coisa. minutinho, tem uma pergunta aqui que não quer calar, Simone. É muito comum a gente ouvir os pais dizendo assim: ah, eu não vou fazer o cursinho porque meu filho não quer o colégio militar. É, eu vou deixar para quando ele decidir. O que que você opina com relação a esse tipo de pais que acreditam que o filho com 10 anos já tem capacidade de escolher o futuro? A criança não tem capacidade de escolher porque ela não tem maturidade. Se fosse assim, ela também não precisava ir para a escola, porque é muito mais fácil ela ficar dentro de casa. Ela não Uhum, consegue entender o significado do estudo para ela naquele momento. E isso não só o cursinho, a escola normal do fundamental também. Para que a uhum, criança quer ir para a escola? Não quer, não tem significado. Para que uhum, que ela vai estar ali naquele momento? Então, se fosse assim, a mãe também não precisava levar para a escola uhum, para o ensino fundamental. Leva porque é obrigado, é obrigatório, uhum, né? Então, eu acho que a criança não tem maturidade. Quando você me perguntou quando que o Wallace quis ser piloto, eu falei, ele não queria ser piloto. uhum, Então, a minha resposta em relação a isso já vem também nessa sua pergunta, Jane. Porque se ele naquele momento ele queria ser lixeiro, não estou diminuindo em momento nenhum a profissão deles, mas eu sabia que o Wallace poderia ir além, eu incentivei o Wallace a ir além. uhum, Então eu acho que é por isso, porque a criança não sabe naquele momento, ele está vendo o dia a dia ali, ele está vendo a felicidade deles na profissão, mas ele poderia ir além. Mas uhum, se eu não incentivasse, falasse assim: "Ah, quando ele quiser ele vai", você perdeu muito tempo, você perdeu a base. uhum, Então você não tem que esperar ele querer. Você tem que incentivar desde o início, uhum, porque para esperar chegar na época, por exemplo, do Enem, começar a querer criar uma base para a época do vestibular, você já uhum. perdeu muita coisa. É. E o que eu acho também, ô Simone, é que isso aí parte de um comodismo dos pais. Porque você falar não para uma criança é difícil, a criança vai se insurgir ali contra a decisão. A partir do momento que você fala você vai fazer, você tem que dar esse apoio, você tem que abrir mão de uma série de coisas, então é muito mais cômodo, né, Jane? Ah, não, meu filho que escolhe, não fui eu. Você tira aquele peso que é a sua responsabilidade como pai, como mãe, inclusive, se coloca na figura passiva, omissa, inclusive, e a tradução para mim disso é preguiça. Porque ser preguiçoso, ser otimista, dá trabalho. Você acreditar que vai dar certo, vai dar trabalho. Sim. Você nem sabe, inclusive, se vai dar certo, você corre o risco de uma frustração imensa. E isso acaba te fazendo ficar acomodado muitas vezes. Então esse pai, essa mãe, que chega e fala: "Não, vou deixar meu filho escolher", é preguiçoso. Você não quer se engajar com o processo. E se traveste ali daquela figura, "Não, porque meu filho é maduro, etc e tal", a gente sabe que isso é mentira e É eles querer sabem tirar é também. querer tirar a responsabilidade e jogar para o filho, porque aí é uma Exato. forma de se autoproteger, é uma autodefesa. Eu vou jogar a responsabilidade para uma criança, Uhum, porque assim eu estou tirando a minha responsabilidade. E a questão do colégio militar, é um colégio sim, que tem as regras, que é super importante, mas é o que eu falei desde o início, a criança está tendo um aprendizado para todos os momentos da vida dele. uhum, É uma base que ele vai ter que vai ser surreal, não somente para aquela avaliação, para aquele processo de seleção. uhum. Então, um pai e uma mãe que não querem fazer o filho entrar para uma base dessa, tá perdendo muito. Sem dúvida. Simone, queria te agradecer de novo pela sua disponibilidade de tempo, por você ter vindo aqui. Jane e Vitor também, por mais uma vez. Tenho certeza que sua entrevista vai ajudar muita gente, vai se inspirar nesse processo, além das que você já inspirou e inspira, né, atualmente. E vou deixar um convite aqui. É um convite que eu vou te fazer, tá? Assim que você cansar de descansar, É, mas eu não estou descansando, ainda estou vamos avaliar essa trabalhando ainda. proposta, tá? Olha, eu agradeço muito o convite de vocês, a presença de estar aqui. Não estou aqui somente por hoje ser amiga da Jane, porque tenho amigas que, infelizmente, eu não confio no trabalho. Eu Uhum, estou aqui porque eu confio no trabalho da Jane. Já conheci o Vitor também, vi que é uma pessoa excelente também. Confio no trabalho de vocês. Então, não somente pela amizade, porque é muito fácil a gente falar de uma pessoa que é amiga, mas às vezes ela uhum, pode ser amiga e não ser uma profissional como eu acho que deve ser, que eu sou, que eu acredito. Eu confio no trabalho, eu confio no curso
não consigo hoje em Belo Horizonte ver um curso melhor. Uhum. Então eu estou aqui por isso, não somente pela amizade. Estou aqui por você também, Vitor. Obrigado. Embora a gente ainda não tenha essa amizade pessoal, mas no trabalho eu já vi que você é excelente. Então eu estou aqui por isso, porque eu não viria se eu não acreditasse no trabalho de vocês. Tá? Agradeço muito o convite. E de pra vocês. gente fechar com chave de ouro, estamos convidados para ir para casa no Rio de Janeiro também? Fechado, combinado, combinado. Vamos lá fazer uma resenha lá. Então tá, Vamos lá. Obrigado, Simone. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até. Tchau, Tchau. tchau, gente.